Fala pessoal, eu sou o professor Will e agora a gente vai resolver as questões de física da UFPR 2023. Vamos lá? Antes, só fazer uma breve reflexão sobre a prova em si de física da Federal. Primeiro, assim, dois pontos que não convergiram como normalmente estava acontecendo na prova da Federal. O primeiro é a ausência de gráficos. Há muito tempo, gráficos são presentes na prova da Federal, na prova de Física da Federal, e demonstram para nós uma habilidade bem importante de interpretação. E esse ano não caiu nenhum tipo de gráficos para a gente interpretar. O que a gente pode falar é que a Federal cometeu uma gafe, cometeu um erro com relação a isso. Tá? Realmente a interpretação gráfica é uma habilidade importante e sim, dentre as questões que a Federal escolheu, tinha possibilidade de incluir gráficos nisso. Então, uma pequena gafe da Federal. A segunda gafe, o segundo ponto importante, é a ausência talvez do principal conteúdo que nós temos no ensino médio, que é o conteúdo de energia. Então a Federal ela não cobrou diretamente o assunto energia, seja energia na sua manifestação térmica, elétrica ou mecânica. Havia uma questão de potência em elétrica, que não necessariamente a gente pode atribuir a questão de energia, porque não usava na resolução, e outro no exercício de mecânica, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente poderia usar o teorema trabalho igual a variação de energia cinética. Mas eram pontos assim que a Federal poderia ter cobrado e fazia parte da tradição da Federal cobrar. Então, duas questõezinhas aí um tanto quanto peculiares da Federal. E aí, a última situação que nós temos é a situação que a Federal, ela, na tentativa de simplificar um pouco seu processo seletivo, ou as questões em si de física, podemos dizer, ela se tornou muito matemática em si. Muitas questões você resolvia simplesmente com a equação e não dava muitas aberturas para interpretação. Então, a Federal, no sentido de, ou na tentativa de simplificar, acabou cometendo mais essa gafe de matematizar demais a prova, deixando assim quem soube, quem lembrou das equações em uma condição de acertar, sem ter que fazer algumas jogadas físicas ou até mesmo matemáticas para interpretação, apenas aplicação de equação diretamente, o que isso não caracteriza como uma boa prova. Nós que valorizamos a interpretação da física, e a física é isso, a interpretação dos fenômenos naturais, simplesmente essa matematização deixa um pouco a desejar, tá? Mas enfim, vamos lá para as questões. A primeira questão da sua prova era a questão 28, então física começava na questão 28, com a clássica, aí sim, questão de unidades da Federal, tá bom? Ao apresentar informações sobre grandezas físicas, a correta utilização de unidades de medida é tão importante quanto os valores numéricos dessas grandezas. O uso incorreto da unidade de medida pode alterar consideravelmente os resultados obtidos numa dada medida, podendo inclusive invalidar o processo. Considerando essas informações, uma unidade de medida de comprimento é. Então, veja, a Federal foi bem específica, ela quer uma unidade de medida de comprimento, tá? E por que cobrar isso? Porque a resposta, todos nós sabemos, é anos-luz e dentro do que nós estamos vivendo, dentro do que a ciência está passando ultimamente, cair uma questão desse tipo na Federal faz um pouco de sentido. Tá? Não é a melhor questão possível para a unidade de medida, mas faz sentido. Para quê? Para contrapor o senso comum às informações físicas. Porque quando o pessoal que não estudou vai procurar a noção de anos-luz, normalmente associa a tempo, a velocidade e não a distância. Tá? E o que é o anos-luz? Anos-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano. Tá? Então, isso é anos-luz. Se você se preparou, você sabe que essas três era impossível marcar. Hertz, unidade de frequência, watts de potência, Tesla de campo magnético. E aí você poderia pensar em atmosfera.
tá? Mas a atmosfera, né, vai ser uma unidade para nós de pressão relacionada à pressão atmosférica, mas era a única que poderia pensar em distância, algo do tipo, né, que poderia gerar aí um desconforto, né, nas pessoas nesse sentido de contrapor o senso comum. Beleza? Mas é uma questão simplesona, bem fácil para você que estudou com a gente do Aprenda Bem. Então, vamos à questão 29. Como eu disse, a questão 20, né, a prova da Federal, ela trouxe essa sistematização matemática. E uma dessas questões é a questão 29, uma questão de eletromagnetismo. Então vamos nessa. Uma partícula com carga elétrica Q, né, tem uma velocidade de módulo V, num dado instante ela entra numa região onde há um campo magnético B igual a tanto. Nesse instante, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula θ, ele dá o seno e cosseno. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da força magnética que surge, né, quando ela entra nesse campo magnético. Então, alguns pontos significativos a respeito dessa questão. Nós trabalhamos com questões com valores implícitos e explícitos. E nesse ponto especificamente, a Federal, só trabalhou com valores explícitos, tá? Então, você não precisava retirar, se lembrasse da equação, você via ali no enunciado e já substituía. Outro ponto que torna essa questão um tanto quanto ruim é assim, algumas questões gostam de trabalhar e fazer as pessoas entenderem que milha é 10 a menos 3, assim como micro é 10 a menos 6. Porém, se você olhar nas respostas, a Federal ela não te abre essa possibilidade de erro, né? Ela não te deixa esquecer que o milha é 10 a menos 3. Então, isso gera um certo, né, um certo desconforto para quem analisa essa questão, no caso, né, eu fazendo aqui, porque ela poderia ser cobrada de uma maneira um pouco mais elaborada. Então, simplesmente você usa a equação da força magnética igual a QVB seno de θ. Substituindo os valores, a carga elétrica ali explicitamente para nós é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A velocidade 5 vezes 10 a quarta. Só colocar aqui bonitinho, tá? 5 vezes 10 a quarta. O campo magnético 10 vezes 10 a menos 3, porque está em militesla. E o seno 0,6, tá? Fazendo a continha aqui, vamos lá, 1,6 vezes 5, 8, 10 vezes 0, 6, 6 vezes 8, 48. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. Menos 19 mais 4 menos 3, isso dá menos 18. Ou, ajustando para fechar a resposta, 4,8 vezes 10 a menos 17, unidade de força no sistema internacional é newtons. Resposta letra C. Então, aí a gente está analisando um pouco mais profundamente a questão nesse sentido do que poderia ter sido e não do que realmente foi, porque o que realmente foi uma substituição, né, simples na equação. Fechou, rapaziada? Bora para a próxima. Uma barra metálica retilínea de comprimento inicial L0 e temperatura T0. O material do qual a barra é feita tem um coeficiente de dilatação linear tanto. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o correto valor da variação de temperatura necessária para que ela apresente uma variação de comprimento igual a 0,2% do seu comprimento inicial. Então, uma questãozinha de dilatação simples para nós, com dois pontos significativos. O primeiro ponto é, essa questão poderia ser um gráfico. É uma daquelas que poderia ser o gráfico. Segundo, ela traz sim uma informação importante, né? Apesar de trazer valores explícitos, que nem nós vimos ali para o coeficiente de dilatação, ela traz uma situação importante, que é o 0,2% do seu comprimento inicial. Nós da física sabemos que porcentagem não é uma unidade de medida. Porcentagem é um ente comparativo. Então você precisa comparar com alguma coisa. A parte mais difícil dessa questão é você escrever
essa informação que eu grifei para vocês. 0,2%, então a variação de comprimento é 0,2%. E aí, do comparativo, sempre em relação a alguma coisa, do comprimento inicial. Então, jogando na equação da dilatação, a variação do comprimento é o comprimento inicial alfa delta t. Nós temos que 0,2% do comprimento inicial é o comprimento inicial. O alfa ele forneceu como 5 vezes 10 a menos 6, delta t. Opa, simplificando os comprimentos iniciais, nós temos que delta t vai ser 0,2 divididos por 100, que eu vou deixar o 100 ali como 10 ao quadrado, e vou trazer todo esse número, 5 vezes 10 a menos 6, que está multiplicando o ΔT, dividindo. Tá? Ele está multiplicando o ΔT, ele passa dividindo. Então, como que a gente pode organizar isso? Tá? Primeira coisa eu faço aqui com os expoentes. Eu tenho 0,2, eu não vou dividir por 5 ainda, não me parece bom dividir por 5. Opa, tá, aí voltou a funcionar a caneta aqui. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado, isso está 10 a menos 4. O qual eu vou passar para cima como 10 à quarta. Então, aí para vocês, 0,2 vezes 10 à quarta, tudo isso divididos por 5, tá? 0,2 vezes 10 à quarta divididos por 5. Trazendo agora para o nosso lado esquerdo da tela, eu sei que a variação de temperatura vai ser, né, 0,2 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 10 à terceira. 2 vezes 10 à terceira é 2.000, divididos por 5, e 2.000 por 5 é 400, tá? Graus Celsius. Fechou, rapaziada? Então, uma questãozinha interessante, bem clássico, esse tipo de variação percentual do comprimento, bem importante, com uma certa dificuldade aí. Fechou? Vamos para o próximo. Um objeto de massa m constante está inicialmente parado. Isso é o que a gente fala de uma informação implícita. Você precisa ler e você precisa verificar que isso é uma informação, que a velocidade inicial é zero. Tá? Então, uma informação implícita, diferente das outras informações que você vai verificar no texto, que são informações explícitas. Beleza? Sobre ele passa a agir num determinado instante uma força resultante de constante de módulo F, também horizontal, paralela, que produz um objeto, um deslocamento D. A atuação dessa força cessa após o deslocamento D. Sabendo que a massa está ali, a força está ali, o deslocamento está ali, considerando as informações apresentadas, a sinal alternativo que apresenta corretamente o valor da velocidade do objeto após ele sofrer esse deslocamento D. Então você tem duas possibilidades para resolver. A primeira e mais simples, no meu ponto de vista, é falar que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Tá? E o trabalho da força resultante é a força resultante, que no caso é a força F. Opa, quando é pequenininho assim, ele não me deixa escrever. Força resultante, deixa eu colocar um Rzinho aqui. Só um minutinho, time, estou sofrendo para colocar um R, consegui. Vezes o deslocamento, e nesse caso a gente não precisa se preocupar com o cosseno. Por quê? Porque a força está a favor do deslocamento. O cosseno de θ vai dar zero, o θ é zero e o cosseno de zero é 1. Tranquilo? E a variação da energia cinética, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como ele começa parado, energia cinética inicial é zero. Tá? A força ele forneceu 160. Muito cuidado, a distância está em centímetros, você tem que passar para metros. Energia cinética, mv ao quadrado por 2. 16 é igual a massa 0,5, passamos para quilograma, ela está em grama,
V final ao quadrado por 2. Multiplicando por 2 e dividindo por meio, a velocidade final ao quadrado vai dar 64. 32, 16 vezes 2, 32, dividido por meio, também é a mesma coisa que multiplicar por 2, então vai dar 64. Portanto, a velocidade final vai ser 8 metros por segundo. Esse é um jeito de você fazer. Qual é o segundo jeito, a segunda possibilidade? É você usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. 160 igual a 0,5A. Você encontra uma aceleração de 320 metros por segundo ao quadrado. Como você não tem o tempo e não quer o tempo, joga lá em Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta x, ou vamos chamar aqui de D, né, para ficar na mesma linguagem do exercício. Velocidade inicial 0, ou 2 vezes a aceleração que a gente achou, 320 vezes 0,1. 640 vezes 0,1 é 64, né? Já tiro a raiz, porque a gente já fez isso agora há pouco. 8 metros por segundo. Então, duas maneiras de você fazer a mesma coisa. Você escolhe qual que você prefere. Tá? E essa é aquela questão que eu falei, que a gente pode utilizar um pouco da noção de energia, mas não compensa a falta de energia na prova da Federal. A outra questão, né, relacionada com, mas não utiliza, pois trabalha com potência, é essa questão de eletrodinâmica. Um dado resistor ôhmico de resistência R, quando submetidos a uma tensão V1 igual a 5, dissipa uma potência P1. Se o mesmo resistor for submetido a uma tensão V2 de 10, então você dobra a tensão, a potência será P2. Apresentada, conforme as informações apresentadas, a alternativa e a relação das potências dissipadas. Meus queridos, então qual a situação? Muita gente deve ter errado, menos você que estuda com a gente do Aprenda Bem, né? Que as pessoas devem ter pensado que potência é π. Mas você não pode utilizar essa expressão nesse caso. Por quê? Porque você faz as duas situações no mesmo resistor. Isso é um processo matemático. Para você fazer, tá, uma proporção, você precisa de uma constante de proporcionalidade. Então você precisa de alguém que fique constante para você poder fazer. E a corrente ela não fica constante para você analisar a relação de tensão, que a Federal chama de V, com a potência, tá? Então, se você juntar potência com Uri, nosso famoso Uri, você obtém duas outras equações. Potência igual a R quadrado, que também não é o que nos interessa, e potência igual a U ao quadrado por R. E essa é a expressão que nos interessa. Por quê? Fazer grandão aqui. U ao quadrado por R. Porque quando a gente analisa a proporcionalidade, a gente precisa de alguém constante. E quem vai ser constante é a nossa resistência. Agora sim eu posso fazer a relação entre potência e tensão. E essa relação é uma diretamente proporcional, os dois estão no numerador, só que ao quadrado. Então, se a tensão aumenta, a potência aumenta. Porém, tudo que acontece com a tensão você tem que levar ao quadrado. Então, se esse cara aumenta 2 vezes, esse cara vai aumentar 4 vezes. Por isso que a nossa resposta é P2 é 4 vezes P1, por causa dessa relação de proporção ao quadrado. Tranquilo, pessoas? Excelente questão, tá? Para você que se preparou, acertou. Vamos lá, pessoas? Próximo. Mais uma questão de mecânica, só que agora é uma questão de equilíbrio. A figura a seguir mostra uma prancha retilínea AB que deve ser mantida na horizontal em equilíbrio estático. Então, ele te deu o que você precisa saber. É uma questão de equilíbrio. Tá aqui. O peso da prancha pode ser desprezado em relação às outras forças envolvidas. A prancha está apoiada num suporte triangular C
e sobre ela colocado um objeto que pode ser considerado pontual, tá? Que pode ser considerado pontual, de massa 2 kg a uma distância de 1 igual a 3 metros do suporte C. Do outro lado do suporte há uma força vertical orientada para baixo de módulo 15 newtons. Então vamos já colocar aqui as informações, 15 newtons, certo? E a distância D1 igual a 3 metros. E ele fala que esse cara tem uma massa de 2 kg, então peso 20 newtons. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da distância D2, tá? Então, aqui não precisamos nem de alternativas, porque as alternativas é uma vergonha. A Federal errou feio nas alternativas, me recuso a colocá-las, tá? Por quê, pessoal? Porque você que, né, entende de momento, entende aí de momento de uma força resultante, você sabe que se desse lado, né, direito aqui, que vai fazer o sistema girar no sentido horário, a força é menor, logo a distância vai ter que ser maior. E a Federal só apresentou uma única alternativa, que a distância era maior que 3. Então você não precisava nem fazer conta, por isso me recuso a colocar as alternativas aí. Vamos fazer a questão do jeito correto. Então, é uma questão de equilíbrio, e se está em equilíbrio, um corpo extenso está em equilíbrio, somatória do momento é igual a zero. Perfeito? Isso quer dizer que você tem duas forças causando momento aí, o peso e F, então vamos somar as duas. O momento da força peso e o momento da força F tem que dar zero. Porém, pessoas, o momento da força F faz girar sentido horário, enquanto o momento da força P faz girar sentido anti-horário. Precisamos colocar um referencial, tá? A sua resposta vai ser a mesma, independente do referencial. Vou escolher ao acaso, o primeiro vai ser positivo e esse vai ser negativo. Então aqui eu coloco mais e aqui eu coloco menos. Significa que P vezes D1 menos, tá? Opa, menos F vezes D2, isso tem que dar zero. 20 vezes 3 menos 15 vezes D2, isso tem que dar zero. Então 15 D2 é igual a 60. Opa! Eu vou fazer aqui, pessoinhas, do lado para vocês que eu me escondi de vocês, né? Eu escondi a resposta de vocês. Perdão, vamos fazer aqui, ó, 20 vezes 3 menos 15 vezes D2 igual a zero. Agora sim, tá? Então, eu sei que 15 D2 é igual a 60, então D2 só pode ser 4 metros, que é a resposta do exercício. Beleza, pessoinhas? Bem simples, bem tranquilo, né? Poderia ter mais corpos, mas interessante. Uma questão de equilíbrio é sempre bem-vinda, tá? Chegamos à nossa questão 34. Tá? Uma questão de ondulatória. Num dado local, a velocidade do som vale 340 metros por segundo. Né? Considerando essas informações, a cenário alternativo que apresenta corretamente o comprimento de onda da onda sonora produzida no lugar e período igual a 20 milissegundos. Então você só precisa lembrar a relação geral, né? A equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, e lembrar que frequência e período são inversos, tá? O período é inverso da frequência, consequentemente a frequência é inverso do período, pessoas. Então, 340 é igual a lambda pelo período, que é 20 vezes 10 a menos 3, porque está em milissegundos. Fazendo a multiplicaçãozinha já dá 6,8 metros. Bem rapidamente, bem simples, sem muitos problemas, tá? Uma questãozinha legal aí da UFPR. Tá?
Outra questão que poderia ser um gráfico, nossa questãozinha de mais uma questão de mecânica, tá? Essa poderia, né, inclusive colocar os pontos num gráfico, ficaria bem bonito, time, bem bonitão mesmo. Um objeto de massa m constante move-se numa pista retilínea e ele te dá os tempos. No T1 ele está em 10 centímetros, no T2 ele está em 20 centímetros. Sabe-se que todo o movimento, a força resultante sobre o objeto é nula. MRU. Diante do exposto, a alternativa, né, da velocidade. Pessoas, velocidade é ΔX por ΔT. Usando a definição de delta, é final menos inicial. Então, T2 menos T1. Opa, um Tzinho aqui minúsculo, T2 menos T1. Então, a velocidade vai ser a x2, 20 centímetros menos 10 centímetros, 6 segundos menos 2 segundos. A velocidade vai ser, então, 10 centímetros por 4 segundos. Isso vai dar 2,5 centímetros por segundo. Uma questãozinha bem facilzão, bem tranquila da gente resolver. E fechando, pessoas, a nona e última questão da UFPR 2023. Uma questão sobre índice de refração, tá? Quais os erros da Federal? Isso aqui, pessoas, essa questão a Federal podia ter chamado de C, né? Não custava a Federal ter chamado de C. E outra, nós verificamos que a resposta é um índice de refração igual a 60. Quem estudou sabe que um índice de refração igual a 60 é um índice de refração extremamente, absurdamente alto, tá? Que não condiz muito com a realidade. Então, poderia ser algo mais, né, condizente com a realidade. Mas ok, pessoas, o índice de refração absoluto é C por V. Então é só pegar o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo e dividir por 5 vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar 300 por 5, que vai dar o 60. Lembrando que o índice de refração ele é um comparativo de velocidades, né? Como todo índice comparativo, ele não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional, tá? Ele é uma grandeza adimensional. Tranquilo? Então é isso, pessoas. Essas foram as 9 questões da Federal de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Apontei aquilo que eu achei que a Federal poderia ter colocado a mais ou a menos, aquilo que ela poderia ter feito de diferente para você se preparar para as próximas provas da Federal, tá? Já pensando que a Federal ela mudou um pouco para esse ano, mas não era muito comum cair exatamente esse tipo de questão, ou exatamente dessa maneira, né? A gente ainda deve pensar em gráficos, ainda deve pensar no conteúdo de energia, tá? Beleza, pessoas? Se cuidem e nos vemos por aí. Até mais.